Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo aqui e hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre fraqueza muscular, tá? Será que a gente pode associar a fraqueza muscular ao transtorno de ansiedade, né? Não necessariamente. Por quê? Por causa que é o seguinte, a fraqueza ela pode vir de antes dos sintomas da ansiedade e daí a pessoa se sente fraca. Mas ao decorrer da nossa live aqui, a gente vai discutir mais sobre isso, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é por que a gente está cansado, é se a gente não está desgastando o corpo demais, assim, de forma fisiológica mesmo, né? Será que a gente não está trabalhando demais? Será que a gente não está se exercitando demais? Assim, passando um pouquinho do limite? Porque o corpo ele pode cobrar isso da gente depois, se a gente começar a se sentir fraco, um pouco, sabe? Então, daí pode ser um pouquinho mais complicado pra gente por causa disso, né? A outra razão também que a gente pode sentir fraqueza é que a ansiedade ela pode ficar com que a gente fique em estado de alerta por muito tempo, né? Se a gente fica naquele estado de alerta, que é a crise de ansiedade, né, que dá pra gente, e a gente fica com o corpo enrijecido, a musculatura tensa, e se a gente fica com muito tempo nesse estado, a gente pode estar danificando o nosso corpo, né? E daí o nosso corpo ele fica sentindo, por causa que a gente fica muito tempo nesse estado assim, e a gente vai desgastando ele, o corpo, né? A gente fica prestando atenção em tudo, aquela musculatura que não relaxa, isso daí só vai piorando pra gente daí, entendeu? Outra coisa também que pode ser, que é comum as pessoas acharem, que é a fibromialgia, né? O que é isso? A fibromialgia é quando a pessoa sente várias dores assim no corpo, normalmente também dor nas articulações. Isso daí pode vir muita coisa junto, pode vir a insônia, pode vir o transtorno de ansiedade junto, por causa que a pessoa fica extremamente preocupada com isso. Então já seria bom ela ir no médico para ver isso também, que a fibromialgia pode estar, como fala, a pessoa pode estar confundindo, né? Isso daí. Então daí essa fibra, ela pode estar indo pesquisar mais a fundo para ver se não é isso que está incomodando ela e que está dando fraqueza nela também. Por causa que dói tudo daí, dói osso, dói a junta, então daí atrapalha muito a pessoa, né? Vamos lá para um exemplo também que a pessoa pode ter. Ó, por exemplo, a pessoa se sente fraca, né? Ela tá com fraqueza, falta em vários dias do trabalho dela e ela não quer trabalhar por causa dessa fraqueza e com razão, né? E daí, por ela estar faltando do serviço, ela pode ficar cada vez mais ansiosa. Ela pode pensar, nossa, eu vou perder meu serviço, vão mandar eu embora, aí o que eu vou fazer depois? Então, por causa da fraqueza, ela fica ansiosa por causa disso, entendeu? A ligação, uma coisa vai sempre ligando a outra também, né? Aquilo lá que a gente também tem, às vezes, né? Aquelas dores na nuca, dor no pescoço, dor nas costas, pode ser daquele estado de alerta também, que a pessoa fica intensamente com aquilo, então daí piora a situação dela, e ela daí fica muito mal com isso. E daí ela, querendo ou não, fica cansada, por causa que ela não consegue relaxar, aquelas partes dela ficam tensas, aí fica uma situação muito difícil para ela, né? E vamos ver aqui, ó. Tem outra razão também, que é a pessoa com... Esse sim é um sintoma da ansiedade, que é a falta de apetite, né? Aí a pessoa não se alimenta direito, aí consequentemente ela vai ficar fraca. Aí ela fica fraca por causa desse sintoma de ansiedade, que daí é o sintoma da ansiedade pela falta de apetite. Aí a pessoa tem que ver com ela mais a fundo, por que ela não está comendo, o que está acontecendo com ela. Isso daí é uma questão mais pessoal, por que ela não está conseguindo se alimentar direito, né? Então vamos agora para as dicas, tá, gente? Vamos lá? Que nem eu disse para vocês agora, acabei de falar, né, da falta de apetite. O que a pessoa pode estar fazendo para comer um pouco mais? Às vezes um transtorno de ansiedade
faz a gente comer menos, né? A comida parece que entala aqui na garganta e não passa nada. A pessoa pode tentar comer uma sopa que tem bastante nutrientes, né? Para ela pelo menos se manter com as vitaminas necessárias no corpo, para ela não tá adoecendo assim, a sua imunidade tá baixando muito, né? De forma drástica assim. Exercícios físicos também, gente, para tá aliviando a tensão, né? Para essa dor no corpo assim, ela tá descontando essa tensão que ela fica o dia inteiro, né? Esse estado que ela fica de alerta, desgasta muito o corpo. Então ela pode focalizar esse estado, né? Direcionar esse estado para os exercícios físicos. Aí ela pode cansar um pouco o corpo e tá dando um relaxamento para ele, né? Meditação também, muito bom para as pessoas, por causa que uma coisa que eu tinha esquecido de falar é o pensamento também acelerado, né? Que a pessoa, se ela pensar demais, também cansa a pessoa. Se ela fica pensando o dia inteiro com aqueles pensamentos acelerados, ela chega em casa com o corpo moído, com a cabeça assim estourando, e às vezes ela nem percebeu que era por causa que ela estava pensando demais, que ela tá desse jeito. E daí ela não consegue dormir e dá um monte de coisa nela, dá insônia por causa desses pensamentos acelerados. E a meditação, ela serve por quê? Para colocar a gente no aqui e no agora. Ela colocando a gente no aqui e no agora, no momento presente, você consegue se focar mais aqui e os pensamentos eles tendem a ficar mais desacelerados, por causa que você está focando no momento presente daí. Por isso que é tão importante a meditação, né? E por último, vá ao médico, né? Se você acha que você tem algum problema assim de fibromialgia, que você tá com algum problema de anemia, alguma coisa do tipo, você pode ir ao médico para estar vendo o que está acontecendo com o seu corpo, se realmente é da ansiedade mesmo, né? Eu sempre digo isso daí, bato nessa tecla. Se você tem alguma dúvida ou você acha que é alguma coisa física, você vai ao médico. Aí você não precisa fazer mais exames depois que você sair do médico. Você vendo que é algo da ansiedade, que é algo psicológico, você pega, não precisa fazer mais exames e você usa isso daí como argumento para você mesmo, para estar melhorando essa uma coisa. Você fala assim: olha, eu fui no médico, eu tenho o resultado em mãos, não é nada de errado com o meu corpo. O que é por causa dessa crise, e se eu não dar atenção para ela, ela vai acabar passando daí, tá? Espero que você tenha gostado daí. Ó, William. E aí, William, beleza? Olha lá, Maria, claro que é a Ana, né? Sim, sinto muita fome. O excesso de fome também é outro sintoma da ansiedade, né? Por quê? Porque a pessoa ela sente muita fome e ela vai descontar no quê? Nos doces, na comida, né? Nas porcariadas, digamos por aí. Mas assim, não é alguma coisa que é uma coisa que ela corre atrás por causa que o açúcar, ele dá prazer pra gente, né? Ele mexe em algumas substâncias do nosso cérebro que faz a gente se sentir bem. Por isso que a gente corre atrás dessas coisas gordurosas, de lanche, isso daí. Aí a gente come, sente aquela saciedade, dá aquele bem-estar pra gente. Mas daí você entende que aquilo lá faz bem pra gente e a gente corre cada vez mais atrás dessas coisas assim. E depois a longo prazo, isso daí a gente sabe, né, que vai trazer problema para nossa saúde, né? Pode trazer colesterol, diabetes e essas coisas assim. O ideal mesmo seria pensar um pouquinho antes de atacar a geladeira, tudo, né? A gente pensar: nossa, por que eu tô indo comer? Será que eu tô estressado com alguma coisa? Ou estressada, né? Será que eu tenho que comer mesmo? Será que eu tô com fome? Será que eu não posso descontar isso daí em outra coisa, em outra atividade? E se eu tiver realmente com fome, será que eu tenho que comer doce? Será que eu não posso comer algo mais saudável, né? A gente tem que, na hora, sim, eu sei que é um pouco difícil, mas na hora não se deixar levar por um impulso. A gente parar um pouquinho e pensar o porquê que a gente tá com essa fome, se for fome mesmo, né? E o porquê que a gente vai comer. E deixar um pouco dificultado mesmo essas coisas de doce,
alguma coisa assim perto da gente, porque se tá perto da gente, a gente vai lá e come, né? Não, o impulso às vezes fala mais alto. Mas às vezes se a gente deixa distante ou não deixa nem compra, né? Deixa num lugar nem tão acessível assim ou nem compra, aí a gente tem tempo de pensar o porquê que a gente está correndo atrás daquele doce, daquela guloseima lá, né? Não que seja errado, mas agora se a gente está descontando no doce porque a gente está estressado ou porque causa que a gente passou por uma situação e a gente quer descontar nele, aí sim a gente tem que estar parando e pensando muito bem nisso daí. Tá bom então, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Tchau e até mais.